Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre frações. Gente, é um assunto muito importante, tá? Nós vamos falar sobre frações, vamos ter ver alguns assuntos e alguma coisa sobre frações. Tá? Eu sei que já vimos frações no quarto, no quinto ano. Agora a gente vai ver frações, tá? Tem problemas envolvendo frações, então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Esse vai ser um dos vídeos que você vai precisar ver mais de uma vez, tá? Nós vamos começar agora com as definições de frações, então é importante que vocês prestem bastante atenção, ok? Vamos lá? Antes eu quero que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e deixe o seu like se você já é inscrito, ok? Vamos lá então para a nossa aula. Fração. O que é fração? O que são frações? Eu tenho que entender primeiro o que é uma fração, tá? Uma parte de um todo. Depois nós vamos estudar os tipos de frações. Então eu tenho que entender primeiro o que seria uma fração. É um conjunto de dois números que, separado por um traço horizontal, expressa uma grandeza com o auxílio de outra da mesma espécie. Então, ele vai expressar uma grandeza com o auxílio de outra da mesma espécie. Tá? Isso é fração. São números racionais na forma de fração. Depois, nós vamos estudar números racionais na forma de decimal. Então, fração, a gente vai estudar a fração nesse vídeo, os tipos de frações. Depois, operação sobre frações, vai ser soma e subtração. Depois, multiplicação e divisão, potência, raiz quadrada de fração. Vou ter que estudar todo e problemas, todo e expressões. Eita ferro, não sei nem quantos vídeos vão ser de frações. Falando de fração. Vamos lá, então, entender o que é isso. Aqui, ó. É um conjunto de dois números, tem que ter dois números, tá? Separado por um traço horizontal. Tá aqui, dois números separados por um traço horizontal, ok? E eu tenho essa representação dessa fração. O número de cima, que é o meu numerador, ele vai dizer quantas partes foi pintada, e o número de baixo, quantas partes foi dividido. Essa representação aqui de uma barra, ela é interessante, que você consegue ver e consegue analisar o todo, a parte pintada, a parte que não foi pintada, você consegue analisar direitinho o que é cada coisa dessa. Então eu tenho aqui, ó, 3, a parte de 4 que foram consideradas, e eu tenho aqui o inteiro que foi dividido em 4 partes. Então, o número de baixo vai ser o número que foi dividido nessa quantidade de partes. E o número de cima é a parte que eu tirei, a parte que eu fiquei. Lembrando, se eu tiro 3 quartos, sobra 1 quarto. Ok? Se eu tiro 3 quartos, sobra 1 quarto. Se eu tiro 3 quintos, aí eu já dividi em 5. Tirei 3, sobram 2 quintos. Isso é muito importante na hora de eu resolver o problema, eu entender a parte que tirei e principalmente a parte que sobrou. Vamos seguir. Falei que são dois números. Eu tenho o número de cima, que eu botei a letra A, eu tenho o número de baixo, que eu botei aqui a letra B. Esse número de cima vai ser chamado de numerador. O número que representa a parte considerada. Por que a parte considerada? Pode ser a parte que eu comi, pode ser uma parte de uma fração, então uma parte de uma herança, desculpa. Pode ser a parte que sobrou, tá? Então é a parte considerada. O número de baixo indica o número de partes em que a unidade foi dividida. Eu dividi esse inteiro em quanto? Dividi uma barra de chocolate. Minha unidade é barra de chocolate, ok? A parte que foi dividida.
Não é dividir em 4 e peguei 3. Posso dividir em 4, peguei 8. Mas como assim? Dividi em 4 e eu peguei 8, que é como se eu tivesse pego dois inteiros ali naquele caso. Aí eu tenho aqui a representação de fração. Tem aqui legal essa representação. A gente vai ver muitas representações. Aqui eu dividi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividi em 6 e peguei 4. Aqui eu dividi em 4 e peguei 3. Aqui eu dividi em 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E peguei 3 partes. Aqui eu dividi em 4. 1, 2, 3, 4. O número de baixo vai ser 4. E peguei apenas uma parte. Okay? Deixa eu voltar. Aqui vai ficar 4 sobre 6. 3 sobre 4. 3 também sobre 8 e 1 sobre 4, ok? 4 sobre 6, 3 sobre 4, 3 sobre 6 e 1 sobre 4. Então, tem essas duas representações da fração. E essa representação aqui, em barra, em pix, é muito importante que vocês entendam, tá? Principalmente na hora que nós vamos resolver o sistema, tá? Como que nós vamos ler? Como lemos uma fração? Primeiro o numerador, depois o denominador. Primeiro eu vou ler o numerador e depois o denominador, tá? Vai ficar assim, ó. 2 meios, que é o primeiro numerador. O numerador eu leio normalmente, como um número normal. O denominador eu vou ler assim, ó. Meios, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Aí eu tenho avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15, tá? Centésimo, milésimo, tá? 20 avos, 50 avos e assim sucessivamente, ok? Aí já falo o número normalmente. E agora eu falo, nesse caso aqui, eu vou ler meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, tá? E eu vou lendo dessa forma, assim que eu vou ler uma fração, tá? Para todos os outros, nós lemos os denominadores com a palavra avos. Então vai ser 11 avos, 12 avos, 13 avos e assim sucessivamente. Vamos ver aqui alguns. Ó. Um meio. Um meio. O 2 é meio, né? Voltando lá. Ó, meio. Ok? 2 quintos. 2 quintos. 16. Aí eu falo 27 avos. Tem o avos lá, né? 6 oitavos. Ok? Lembra aquela fração? 6 oitavos. 4 nonos. 3 506 avos. Aqui, nesse caso, 5 milésimo. Não, já não entra o avos, tá? Que são frações decimais. Vou explicar já. Aqui, 3 12 avos. 3 12 avos. 15 32 avos. 4 40 avos. 7 109 avos. 80 1.100 avos. Ok? Aí já entrou ali no 1.100 avos. Então, aqui eu já começo a ler primeiro o numerador, né? Como eu falei, depois o denominador. E o denominador eu vou lendo dessa forma. Passou do 10, tenho avos. Eu tenho alguns que é décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos e assim sucessivamente. Tá? Ok? Vamos seguir. Frações decimais. Tá? Um número que representa a potência de base 10. Tá? Como é essa potência de base 10, pessoal? 10 elevado a 0, 1. 10 elevado a 1, 10. Ok? 2, 100, 1000, 10.000, 100.000. Então vai ficar sempre assim. Então vai ser mais ou menos assim. 2 décimos de milésimos. Décimos de milésimos. 5 milionésimos.
tudo é só 1 e 0, tá? 10 mesmo. 51 centésimos. 28 milésimos. 42 décimos de milésimos. Então, assim, esse aqui já é frações decimais. Presta atenção que nós já aprendemos como nós vamos ler uma fração e já aprendemos como nós vamos ler esse denominador, como nós vamos ler essa fração, e agora aprendemos frações decimais. Presta atenção, gente, que a gente vai pegar todas as definições que vão ser super úteis depois, tá? Então, a gente está aprendendo primeiro a ler a fração. Como é que nós vamos ler a fração? Agora nós vamos aprender o que seria uma fração própria. Temos fração própria, fração imprópria e fração aparente. Vamos aprender o que é uma fração própria. Fração própria representa menos que um numerador. Tá? Ela representa menos que um. O numerador é menor que o denominador. Então, como é isso? Ela não chegou a um inteiro. Ela é menos que 1. Ela é 0, alguma coisa. Então, a gente vai entender. Quando eu tenho um numerador menor, é imprópria. Se o numerador é maior, é própria. Vamos entender isso. Aqui, eu peguei aquela fração lá da pizza. 1, 2, 3 sobre 8. Essa fração... Perdão, vamos voltar. Uma fração própria. 3 sobre 8. Em cima, o meu numerador vai ser 3. E o meu denominador vai ser 8. Percebe-se que nessa fração eu não cheguei a pegar um inteiro. Pensa numa pizza. Eu não comi a pizza inteira. Não passou de 1. Então ela ficou uma fração própria. A fração imprópria. O numerador é maior que o denominador. Então nessa eu representei mais que 1. Tá? É maior do que 1. Então, como fica assim? Aqui, ó. Essa aqui eu peguei 1, 2. E mais esse. Então, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partes de 12. Então, de 4. Foi dividido em quanto? Lembra lá que eu falei assim, o número de cima, as partes que eu peguei. 1, 2, 3, 11. Número de baixo, as partes que foi dividida um inteiro, apenas um inteiro. Pô, um inteiro foi dividido em 4, professor. Então vai ser 11 sobre 4. O meu numerador é maior, é 11, e o meu denominador é menor, que é 4. Então eu chamo isso de fração imprópria. Ok? Vimos o que é uma fração própria e vimos o que é uma fração imprópria. Tá? Vamos seguir. Vamos ver o que seria uma fração aparente. Representa o inteiro. Toma cuidado, gente. Muita gente acha que a fração aparente é 5 sobre 5, 10 sobre 10, 12 sobre 12. Sim, essas são aparentes. Mas eu tenho que prestar atenção aqui que o numerador é múltiplo do denominador. Eu tenho que prestar atenção no número que é múltiplo do outro. Tá? Lembra lá dos múltiplos? Então, como assim? Esse aqui representa inteiros. Representa quanto, professor? Representa 3 inteiros. Eu dividi em 4 partes, professor, mas eu peguei 12. Então, mesma coisa que eu pegar 3 inteiros. Percebe que o numerador é 12 e o meu denominador é 4. Tá? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 com 4. O 12 é múltiplo de 4. Então, a minha fração é uma fração aparente. Ela representa um número inteiro. Tá? Eu represento o número inteiro na forma de fração. Ok? Vamos lá? Número misto. É um número racional, escrito na forma da soma de sua parte inteira com a sua parte fracionária. Presta bastante atenção nisso. Tá? Número racional, que é o número que ele pode ser escrito na forma de fração. Ok? Então, ele representa uma parte inteira e uma parte fracionária, ok? E é sempre uma fração o quê? Própria, tá? É uma fração própria. Fração própria,
a fração que representa menos que 1. Então, se representa menos do que uma fração própria. Então, eu vou ter um número inteiro, ok? E uma fração própria. É como se eu juntasse uma fração aparente e uma fração própria. Só que essa aparente ela vai representar o número inteiro. Como vai ficar isso, professor? Tá? Vamos lá. O número misto também pode ser escrito na forma de fração imprópria. É como se eu pegasse a fração imprópria, transformasse em uma fração aparente e uma fração própria. Sendo que essa fração aparente ela vai ser o número inteiro, ok? E essa só pode ser o quê? Fração própria, ok? O que eu vou fazer então? Peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 e foi dividido em 3. 5 terços. Esse é um número misto. Peguei um inteiro e uma fração própria. Tá? Eu posso representar esses 5 terços como uma fração imprópria, não foi? Como vai ser misto? Um inteiro, 1 e 2 terços. Misto vai ser 1 e 2 terços. Como é que seria uma fração imprópria? 5 terços. Como é que seria na fração própria? 2 terços, ok? Número misto, 1 inteiro e 2 terços. Como que eu faço para transformar essa fração de própria para imprópria? Eu falei que a fração era 5 sobre 3. Numerador 5, denominador 3. Sempre que eu quero transformar uma fração própria em número misto, eu vou dividir. Dividir quem? O meu numerador. O meu numerador, quem é o meu numerador? 5. Pelo meu denominador. Quem é o meu denominador? 3. Meu numerador pelo meu denominador. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 5 sobra 2. Que é o meu resto. O que eu faço, professor? Vou começar. O meu 1 ele vai virar o meu número inteiro. Então, eu vou pegar o meu quociente, divisor, dividendo, quociente, resto. Vou pegar o meu quociente e vou colocar aqui como 1. Depois eu vou pegar o meu 3, que é o meu divisor. Ele vai virar quem? Denominador. Opa, só um minuto. Meu denominador, meu 3 vai virar o meu denominador. E o meu resto, aqui 2, vai virar o meu numerador. Ok? O meu 1 vai virar o meu número inteiro. O meu 2 vai virar, o meu resto vai virar numerador. E o meu 3, o meu divisor, vai virar denominador. Aí eu transformo a minha fração imprópria, que é 3/5, em 1 inteiro e 2 terços. Eu fiz a transformação de fração própria para número misto. Ok? Fácil, gente? Bem fácil, né? Vamos seguir, então? Bom, a minha fração ficou 1 inteiro. Lembra que esse 1 aqui é desse triângulozinho. E 2 terços é desse. E esse 2 terços é uma fração própria. Tá? Então, 5 terços virou 1 inteiro e 2 terços. Fração equivalente. As frações equivalentes são frações que visivelmente são diferentes, mas se fizermos as devidas representações, percebemos que representam a mesma quantidade. Então eu vou olhar e vou achar, pô, tá diferente. Não são diferentes. Mas eu boto sinalzinho de igual lá. São iguais ou são diferentes? Na verdade, ela visivelmente, eu vou olhar o número, eu vou achar que ela é diferente. Mas quando eu faço a representação em barra, em pizza, eu vou ver que elas são iguais, representam a mesma quantidade. Como assim? Peguei aqui o meio, ok? Como se eu pego uma barra de chocolate, eu parto ela ao meio e como uma parte, pego uma parte. Ela é equivalente a 2 quartos. Por quê?
Ao invés de eu pegar essa barra de chocolate e partir ao meio, eu parti ela em 4 partes. Mas eu peguei 2. Então, essas 2 partes que eu peguei é a mesma quantidade de eu pegar uma só daquela que eu parti ao meio. Ok? Então, os dois são frações equivalentes. Tá? Elas representam a mesma quantidade. Tá? Então, 1/2 é igual a 2 quartos. Outro exemplo. Então, eu pegar essa mesma barra de chocolate e ao invés de dividir em 4, eu divido em 6. Só que eu dividi em 6 e peguei quantas partes? Peguei 3 partes. Então, se eu dividir em 6 e peguei 3 partes, é a mesma coisa de eu dividir em 2 e pegar... Eu dividir em 4 e pegar 2 partes. E a mesma coisa eu dividir em 1 e pegar dividir em 2 e pegar 2 partes. Então, eu posso dividir em 2, peguei uma parte. Mesma coisa, dividir em 4, peguei 2. Mesma coisa, dividir em 6 e peguei 3. Todos eu estou comendo a metade da barra, ok? Então, eu posso observar que 1/2, 2 quartos, 3 sextos, todos são equivalentes, representam a mesma quantidade. Ok, gente? Dúvidas nessa parte? Tanto faz eu dividir em 2, pegar uma, ou em 4, pegar 2, ou em 6, pegar 3, eu estou pegando a mesma quantidade, está representando a mesma quantidade. Isso são frações equivalentes, tá? Simplificação de frações. Quando eu simplifico uma fração, eu quero pegar essas frações equivalentes e transformar em uma que é chamada fração irredutível. Essa última aqui não dá para eu dividir. Então, eu vou simplificar. Quando eu simplifico, eu escrevo ela na forma mais simples. Simplificar é bem fácil, escrever na forma mais simples. Tá? Escrevendo mais simples para que eu possa manipular, para que eu possa somar, para que eu possa dividir, para que eu possa multiplicar. É mais fácil eu fazer isso tudo com as frações mais simples. Então, antes de qualquer coisa, eu vou precisar simplificar uma fração. Como eu simplifico uma fração? Eu vou simplificar essa fração até ela se torne uma fração irredutível, que não pode ser mais reduzida. A forma mais simples é uma fração irredutível. Ela não tem como mais simplificar. Então, geralmente, quando eu tenho uma questão de múltipla escolha, a alternativa é uma fração irredutível. E você fez todos os cálculos e achou uma fração equivalente, mas ela não está simples, ela não está na forma mais simples. Então, você vai precisar simplificar também no final para você chegar na resposta ali. Se você pega uma fração, ok? Uma resposta que não bate, você tem que simplificar para ver se vai bater ali a resposta igual. Tá? Para eu simplificar uma fração, eu tenho duas maneiras diferentes. Eu tenho que dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. E eu tenho, para simplificar, 24 sobre 18, eu tenho duas maneiras. Vou voltar aqui nas nossas frações equivalentes. Para eu simplificar essa aqui, 2 quartos, eu divido 2 dividido por 2, dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Viu como é que eu transformei ela numa fração irredutível? Dividir essa aqui eu tenho que dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, sempre que eu simplifico, eu vou achar, tá? Simplificar, tornar ela mais fácil. Vou achar a minha fração irredutível. E eu posso simplificar de várias vezes, sempre dividindo o número de cima e o de baixo. Eu vou simplificar 28 sobre 18. 24 sobre 18. Lembrando que 24 sobre 18 é uma fração imprópria. Ok? Professor, e se fosse uma fração mista, um número misto? Vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que transformar ele em fração própria. Ok? E depois que eu transformo ele em fração imprópria, perdão, eu vou e simplifico. Tá? Como que eu faço? Eu faço o caminho inverso, ok? Vamos voltar lá para explicar essa parte? Como é que eu transformo
número misto em fração. Eu faço o caminho inverso. Qual seria o caminho inverso? Tá? O 3 foi dividido, então vou fazer 3 dividir, 3 foi dividido, o caminho inverso vai multiplicar. 3 vezes 1 mais 2. Repetindo, 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. 5 sobre 3. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. 5 sobre 3. Então, essa fração aqui, esse número misto, vai virar 5 sobre 3. Né? Já vimos, né, que nós pegamos 5 sobre 3 e transformamos nesse número misto. Ok? Então, vamos voltar lá agora. Isso aí foi só voltando atrás para pegar isso. Transformando isso aqui numa fração irredutível. Eu vou dividir o 24 por 2 e o 18 por 2. 24 dividido por 2 dá 12. 18 por 2 dá 9. Lembrando, se eu dividir o número de cima, eu tenho que dividir o número de baixo pelo mesmo número. De cima e de baixo pelo mesmo número. Aí eu percebo que 12 e 9 também é divisível por 3. Aí eu diviso 12 por 3 dá 4. Divido 9 por 3 dá 3. Achei minha fração irredutível. Qual é, professor? 4 terços. E qual é a outra forma? Eu peguei o 24 e o 18 e dividi direto por 6. 24 dividido por 6 dá 4. 18 dividido por 6 dá 3. Tem gente que acha mais fácil a parte de cima porque eu uso 2, 3, uso números pequenos. Números primos, tá, gente? De preferência. Tá? O de cima é utilizando sempre números primos. De baixo eu já vou utilizar qualquer número. Então, tem gente que acha mais fácil essa forma de baixo, que eu só faço uma divisão, 2 divisões e já acho minha fração irredutível. Tanto faz. O importante é você simplificar. Simplifica antes, quando começar a fazer a conta, e simplifica depois para você achar o resultado, caso precise. Ok? Bem, gente, foi bom aí estar com vocês. Foi muito bom aí essa aula, bem proveitosa. Vou precisar desse conteúdo todo passado a limpo, no caderno. É muito importante também que você pare esse vídeo, que você veja o vídeo mais de uma vez, porque esse vídeo está tendo muitas definições. Já estou explicando ali um cálculozinho ali de transformar número misto em fração imprópria, fração imprópria em número misto, e principalmente a parte de simplificação. Isso aí você vai carregar essa simplificação até o final dos estudos matemáticos, ok? Muito bom estar com vocês, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!